Bom, então nossa aula 13, primeira aula do livro 4, fala de climatologia. Climatologia é a ciência que estuda os climas. Então aqui nós vamos ver sobre elementos climáticos e sobre fatores climáticos. Mas, antes, nós temos que estabelecer uma diferença básica entre os dois. O que é meteorologia, né? Dentro da meteorologia, o que é o tempo e o que é o clima. Então, olha só. Quando eu falo tempo, eu estou falando da condição momentânea da atmosfera. O tempo é como está a atmosfera agora. Por exemplo, hoje o tempo está seco e temperatura amena. Está friozinho, né? De madrugada está bem friozinho e está seco. Isso é uma condição momentânea do tempo. Agora eu digo assim, nossa, você viu? O clima essa semana está arregaçando, hein? O clima essa semana está difícil, hein? Esse clima agora dessa semana está propício ao pegar coronavírus. Isso é errado de se dizer. Por quê? Porque clima, diferente do tempo, é um estudo de pelo menos 30 anos. Então o tempo é como está agora. O clima é o estudo do tempo por no mínimo 30 anos. Então assim, se eu compreendi lá de 1970 até 2000, eu estudei meu clima, dá para eu definir um tipo climático. É o mínimo aceito em climatologia, tá? Para eu definir um tipo climático. 30 anos. Só que se eu estudar por 100 anos, eu vou ver que existem variações dentro deste clima que acontecem, os chamados eventos críticos, a cada 50 anos, por exemplo. Então eu detectei, estudando um clima durante 300 anos, que a cada 75 anos eu tenho um mês de maio muito mais seco do que os do padrão. Ou eu descobri que a cada 75 anos eu tenho um mês de outubro que é muito mais quente do que o normal. Então, assim, quando eu entendo, quando eu estudo o clima, eu consigo entender melhor os padrões. Porque o negócio segue meio que um padrão, né? Você pega, por exemplo, glaciações, existe um padrão nos eventos. É que, infelizmente, né, nós ainda não conseguimos achar esses padrões. A ciência humana ela é muito jovem, né? Se a gente for comparar perto da história do planeta, é muito jovem, a gente acaba não conseguindo diagnosticar. E qual é a importância de eu estudar o tempo, né? De eu estudar, no caso, formular meus climas, de eu entender a dinâmica climatológica de um país. É fundamental, por exemplo, para a produção agrícola. Para um país como o Brasil, que depende muito da produção agrícola, ter domínio meteorológico, climatológico do seu país é fundamental, porque assim eu consigo precaver meus produtores, né? Eles vão produzir, eles vão plantar na hora certa, eles vão colher na hora certa e eles vão obter maiores índices de produtividade. Por quê? Porque eu dei informações mais precisas para esse produtor. E, consecutivamente, isso vai ser bom para o Brasil. Maior produção, mais alimento à disposição, tende a baratear o custo do alimento, tende a manter a balança comercial do país favorável, tá? Para ter um histórico de clima para várias atividades fundamentais. Exato, Enzo. O climatologia é fundamental, né? Por exemplo, para transporte aéreo, importantíssimo. Transporte naval, mesma coisa. Né? Eu preciso ter um domínio sobre as questões climatológicas. É fundamental para o nosso dia a dia. Bom, quando eu digo elemento, o que é um elemento climático? Ele vai falar aqui já? Não, ele vai falar do clima, ó, 30 anos, aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui, pessoal, é elemento climático. Se você abrir seu celular, vai estar aí, ó, máxima de 32, mínima de 25. Então, o que é isso aqui? Temperatura. Temperatura é um elemento climático, tá? Umidade, elemento, precipitação, elemento, vento, tá? Isso aqui é elemento. Índice de radiação ultravioleta, isso é elemento climático. Isso é mensurável, eu posso medir, tá? Bom, outra coisa fundamental,
Todo mundo aqui sabe interpretar um climograma, né? Vocês sabem? Não sabe, Pedroso, de verdade? Tá, vamos ver aqui um exemplo. Tem umas pegadinhas que fazem com vocês. Por exemplo, de colocar um climograma qualquer, e aí o autor, ele quer que você saiba se está no hemisfério norte ou se está no hemisfério sul. Alguém sabe como que você detecta isso? Se o climograma é do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Alguém lembra? Não? Não? Vamos ver então. Climograma Nova York. Olha como que é o climograma de Nova York. Quando que é o verão? Olha lá, meio do ano. Inverno, começo e fim do ano. Agora vamos pegar outro aqui, ó. Climograma. Vou pegar de uma cidade mais ou menos na mesma latitude ali. Curitiba. Só que no hemisfério sul, claro, né? Não, Curitiba ainda vai estar menos, né? Nova York já vai estar na... de Montevidéu. Olha só a diferença. Ó, Nova York, muita chuva, verão no meio do ano. Montevidéu, muita chuva, verão, final do ano e começo do ano. É bem simples, meus queridos. Basta você saber a estação do ano do seu país. Por exemplo, no Brasil, o nosso verão acontece no final do ano e no começo do ano. Portanto, as temperaturas no climograma vão estar mais altas. No meio do ano, nós vamos ter inverno. Portanto, a temperatura vai estar mais baixa no meio do ano. Se for no hemisfério norte, é o oposto. Então, se aqui é verão, lá é inverno. Se aqui é inverno, lá é verão. Fala, Leila. Monções, Leila, são os ventos que ocorrem lá no sul da Ásia. Sul-sudeste asiático. Isso, Emília. A férias é no verão, né? E na África também. É porque assim, você tem a monção de verão, que é quando chove muito na Ásia, e você tem a monção de inverno, que é quando vai chover na Austrália, pode acontecer chuva na Austrália, na Indonésia e principalmente na África, tá? Então tem a monção de verão, chuva na Ásia, na Índia, no Paquistão, na China, Bangladesh, Myanmar, Camboja, Laos, Vietnã. E tem a monção de inverno, que é quando os ventos frios sopram da Ásia em direção ao Índico, e aí chove na Austrália e na África. Sacou? Então o raciocínio aqui do climograma é simples. Se você bater o olho, a temperatura mais alta está no começo e final do ano, qual hemisfério que ele está? Temperatura alta, começo e final do ano. Hemisfério sul. Pronto. Bateu o olho no climograma, tá frio no meio do ano. Frio no meio do ano. Qual hemisfério? Sul também, tá? Se o verão estiver no meio do ano, hemisfério norte. Por exemplo, agora, no Brasil é inverno, correto? E na Europa? É verão, né? É oposto. É oposto. Pois bem, então o climograma, vamos analisar isso daqui. Olha o climograma de Nova York. De um lado nós temos temperatura, tá? A temperatura sempre vai ser indicada pela linha. Lógico que na sua prova do vestibular, do Enem, não vai estar pintado esse climograma todo bonitinho igual está aqui na internet. Aí ele vai estar preto e branco. Só que a linha sempre vai indicar a temperatura. Essa linha vermelha. E as barrinhas azuis vão indicar precipitação. Tá? Deixa eu ver aqui. Estou apresentando. Fala aí. Não sabia. O azulzinho indica chuva e o vermelhinho indica a temperatura. No caso de Nova York tem chuvas bem distribuídas. O mês que mais choveu aqui foi o mês 5, mês de maio. Choveu 120 milímetros. Olha aqui, milímetros
chuva. Celsius ou Fahrenheit, temperatura. Então, o mês mais chuvoso foi maio. Então, se você pegar ali maio, o meio do ano é bem chuvoso. Os meses que menos chove são os meses mais frios. Ó. Reparou? Janeiro e fevereiro, a precipitação cai. E a precipitação sólida. A maioria é neve. Tá? Também é precipitação. Por isso a gente não chama de chuva. A gente chama de precipitação, porque ela pode ser líquida ou sólida. Okay? E olha o detalhe. Chuva bem distribuída ao longo do ano. Precipitação bem distribuída ao longo do ano. Inverno ultrapassando ali o -0. Verão chegando ali no 25 de média. Qual é o tipo climático de Nova York? Dá para você saber só pelo climograma? Dá, e você tem que saber, na verdade. É o chamado clima temperado. O clima temperado, ele vai ter chuva bem distribuída ao longo do ano e temperaturas negativas e positivas. Frio e calor. 25 graus de média, pessoal, é uma temperatura alta, é uma temperatura quente, tá? Você pegar ali, você vai em Nova York, vai ter época do ano que vai bater 35 graus de temperatura, só que é uma média, então não se esqueça. 25 graus na média é uma temperatura considerável, visto que a temperatura ela é 30 dias do mês, 24 horas por dia. Então de dia é mais quente e à noite esfria. Ficando 25 ainda na média, é um número muito bom, tá? Vou pegar outro climograma aqui, ó. Climograma tropical. Vou pegar um climograma de Cuiabá. Olha isso aqui. Temperatura elevada. Temperatura mais fria, 23 de média. 24 ali, mais ou menos. 23 e pouco, 24 graus de média. É uma temperatura alta, ainda assim é alta. E a temperatura mais alta está na casa ali dos 27 graus, mais ou menos. Fala assim, professor, mas eu já fui em Cuiabá e Cuiabá não faz só 27 graus. Cuiabá é um forno. Aquilo é um inferno. Aquilo esquenta mesmo a gente. Não é? Claro que é. Só que é média térmica. Então ele vai calcular dia e noite ao longo de 30 dias. Então, na média, não espere, presta atenção nisso, não espere você ver um climograma da região amazônica que tem a temperatura ultrapassando os 30 graus. Tá bom? Não espere. Se você bater o olho em um climograma, quer ver só? Aqui, ó, climograma de Belém. Ou foi um Nzinho ali, mas tá bom. Climograma de Belém. Belém do Pará. Qual a temperatura média? 27 graus. 26, 27 graus. Nossa, mas quer dizer que Belém só faz 26, 27 graus? Claro que não, cara. Vai fazer 40 graus. Belém faz 39, 40 graus. Não é todo dia, mas faz. A temperatura média ali, diária, né, diurna, né, de Belém, está na casa dos 34, 35 graus. 33, 35 é a temperatura, assim, normal de acontecer. Só que diferente daqui, de Campo Grande, lá é muito úmido. Então, se você reparar, olha o climograma de Belém. O mês que menos choveu, ó, o que mais chove, 385 milímetros. Março, 385, tá? Março. O que menos choveu, mês de novembro, ali mais ou menos uns 90 milímetros. O mês que menos choveu teve 90 milímetros, tá? Já volto lá, Leila. 90 milímetros de média. A cidade do Cairo, no Egito, chove 30 milímetros anualmente. O mês que menos chove em Belém, chove 90. 3 vezes mais do que isso. Tá? Então, este climograma chuvoso, porque você bate o olho e fala assim, ah, mas aqui é seca, não é? Olha a seca. Uma seca com 90 milímetros de chuva. Então, é chuva abundante, tá? E temperatura alta. Qual é esse tipo climático aqui? Quem sabe? Qual é esse tipo de clima aqui, pessoal? Não é tropical. Sabe por quê, Leila? Olha como que é o tropical. Olha a temperatura como é bem mais baixa durante o inverno. Nem subtropical, Enzo.
Isso aqui é um clima tropical. Isso aqui é um clima equatorial. Não há oscilação térmica, não tem amplitude térmica. A temperatura é alta sempre. Está na casa dos 26, 27 graus o ano inteiro. Não há amplitude, não tem estações do ano. É quente e chuvoso o ano inteiro. Tá? E isso é o que nós chamamos de clima tropical. Agora, Enzo, se fosse um clima subtropical, qual a diferença da pressão atmosférica em águas frias e quentes? Mas aí você está falando de pressão atmosférica ou de pressão da própria água, Vitória? É assim, quanto mais quente, menor a pressão. Quanto mais frio, maior a pressão atmosférica. Tá? Então, assim, se você tem uma corrente quente, vai ter maior evaporação. Se você tem uma corrente fria, menor evaporação. Exatamente, Malu. Mas, às vezes, Malu, o climograma aparece desse jeito para vocês e o autor ele não fala de onde que ele é. Ele quer justamente que você deduza de qual cidade ele está falando. Então, bateu o olho nesse climograma. Aí ele te dá uma opção. Ele coloca lá para você. Porto Alegre, São Paulo, Cuiabá, Belém e Petrolina. E aí? Aí o aluno que não aprendeu a interpretar climograma, ele vai no chute, velho. O que você vai olhar? Você vai olhar a quantidade de chuva. Petrolina é nordestão, no meio lá do sertão nordestino. Pernambucão. O que você vai olhar? Você vai olhar a quantidade de chuva. Você tem que entender o seguinte. Quando eu falo de clima... vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Desértico é aquele que tem... Deixa eu colocar assim, ó. Menos... Vamos colocar assim. Até 250 milímetros. Semi-árido de 250 a 650 milímetros. Água, ambos, Leila, ela é física quando ela está na forma de chuva, só que ela é química quando ela está no solo. Semiárido de 250 a 650. Aí a gente pega um tropical. O tropical, a gente pode dizer que ele varia de 650. Isso não é um consenso. Cada autor vai trabalhar com uma forma diferente. Ele vai de 650, mais ou menos, a uns 1.500 milímetros, tá? Então, quando eu penso em clima equatorial, o que é o equatorial? É aquele com mais de... Não vou pôr 2.000 não, vamos colocar aí uns 1.800 milímetros. Só que além da quantidade de chuva, outro fator importante para você analisar é a temperatura. Clima equatorial, como ele está na linha do Equador, próximo do Equador, não tem amplitude térmica. Não tem uma considerável amplitude térmica, não tem oscilação na temperatura. Por quê? Porque a radiação solar é homogênea ao longo dos 365 dias do ano. Se você for, por exemplo, lá em Rio Grande do Norte, Natal, vai amanhecer beirando às 6 horas e anoitecer beirando às 6 horas. Mais ou menos o ano inteiro. Não tem uma oscilação muito grande. Não é como aqui em Campo Grande, que agora durante o inverno, das 5 horas da tarde, o sol já está se pondo. Aí quando é verão, das 7 horas da noite e ainda o sol não se pôs. Solos com clima, tipo no clima tropical o solo é espesso ou fininho. Então, Leila, quanto mais quente e úmido for, no caso o clima equatorial, mais bem desenvolvido vai ser o solo. A gente não está dizendo se o solo é fértil ou não, a gente está dizendo que tem vários estratos de solo. O solo é bem desenvolvido, tá? Não vou entrar na questão de fertilidade, de ser propício ou não para a agricultura, ok? E quando é desértico e frio, pouca água e temperatura baixa, o solo não se desenvolve, tá? É espesso, com certeza, é um solo muito bem desenvolvido, só que não é tão propício para a agricultura.
Se você for utilizando o solo por 1 década, 2 décadas, ele já vai perdendo a capacidade de produção. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui agora um climograma de Curitiba. Agora sim, Curitiba. Vocês vão ver que é um intermediário. Vai, fio. Olha lá. Cuiabá, olha a seca. O tropical tem isso, seca. O mês que menos chove é mês 7. Tá chovendo quantos milímetros? Olha lá. Tá entre 0 e 30, então uns 15 milímetros. Isso é na média, então vai ter ano que não vai chover nada em junho, julho, agosto. Campo Grande, mesma coisa. Campo Grande é isso aqui também, ó. Tá? Período de seca, frio. Temperatura média declinando. Climograma do Equador. Belém. Chuva bem distribuída ao longo do ano. Lógico que tem começo do ano ali o verão é mais chuvoso, né? Só que mesmo no mês menos chuvoso ainda chove muito. E olha o de Curitiba. Chuva bem distribuída. E olha a média térmica, pessoal. 13 graus. 13 graus na média. Significa o quê? Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Tá? Não é Porto Alegre. Por que que não é Porto Alegre? Por que Curitiba consegue ser mais fria do que Porto Alegre? Sendo que Porto Alegre está mais em direção ao sul, mais próximo da Antártida e recebe as frentes frias com mais intensidade. Exatamente, Enzo. A altitude de Curitiba é quase 1.000 metros acima de Porto Alegre. Então eu tenho a soma de latitude, baixa radiação solar durante o inverno, mais o fator altitude. É a mesma ideia de você pensar o Chile. O Chile, na zona tropical, consegue ter clima com temperatura abaixo de menos 10 o ano inteiro, porque é muito montanhoso. Exatamente. Sacou a lógica? Então, quando eu falo em clima tropical, qual que é a marca do tropical? Quente e chuvoso. Tá, mas é quente e chuvoso o ano inteiro? Não é. É quente e chuvoso durante o verão, frio e seco durante o inverno. Faz sentido isso para você? Você está reparando o seu inverno agora como é que tá? Quantos dias faz que não chove aqui em Campo Grande? Ou a última chuva que deu foi considerável? Quanto de chuva que caiu aqui em Campo Grande? Lá no mês de... A última chuva foi em começo de julho. Tá indo para um mês aí que não chove. Foi uma chuvinha bem suave, tranquila. Não choveu abundantemente. E agora, mês de agosto, chove muito em Campo Grande? Também não, né? Então, Campo Grande é de um clima tropical típico. Nós temos o verãozão chuvoso e quente e o inverno com temperatura igual está agora, amena e muito seco. A umidade relativa do ar, hoje, ela já deve estar nos 35%, eu calculo, uma hora dessa. Já vai para 10 horas da manhã. Quer ver, ó? Deixa eu até consultar aqui. Vocês pesquisam isso no celular? Umidade relativa? Isso é importante, hein, gente? Ó, 38%. Olha lá. Umidade... Cadê? Ah, parece espelhado para vocês, né? Zoado. 38%. Se agora, 9h30 da manhã, está em 38%, você calcula as 2 horas da tarde. Né? Então, assim, tem que usar o sprayzinho no nariz... Principalmente agora com esse negócio de coronavírus, hein, gente? Qual a diferença entre umidade relativa e absoluta? Por que fala umidade relativa, ô Malu? Porque é a quantidade de água que tem dispersa na atmosfera. Se você fosse usar um conceito de umidade absoluta, você falaria que era chuva, né? Quando a umidade satura, aí ela virou gotícula, aí a água sai do estado gasoso e vem para o líquido. Aí seria a umidade absoluta. A gente diz relativa porque é a quantidade de água que tem dispersa, de gás de água disperso na atmosfera. Sacou? Bom, o que mais eu queria dizer aqui para vocês? Entendeu a lógica dos 3 climogramas? Às vezes, o climograma vem assim para você. Ó. Vamos colocar aqui. Climograma
de Marrakech. Ah, Marrakech está bem chuvoso. Marrakech não dá, fica no pé do Atlas. Vamos ver outra aqui. Trípoli. Trípoli eu acho que é Mediterrâneo também. Trípoli ainda está Mediterrâneo. Isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Embora não seja o de Trípoli, tá? O climograma pode vir dessa forma para vocês. Que clima é esse aqui? Esquece a cidade. Esse climograma é de qual tipo climático? Cadê a chuva, Leila? Seco. Como é que chama o clima seco? Árido. Exato. É o clima desértico. Às vezes o climograma pode vir bugado assim para você. Só de sacanagem. Porque é tão pouca chuva que ocorre nesse lugar. Tem um lugar do Atacama, por exemplo, que o ser humano nunca registrou uma gota de chuva. Cadê a chuva? Não tem chuva. Olha a temperatura. Casa ali dos 20 graus até os 27, 28 graus. Né? Estão oscilando. Só que não tem chuva. Ou choveu 2 milímetros em janeiro, 3 milímetros em fevereiro, 5 no mês de agosto e 2 no mês de dezembro. É tão pouca chuva que não compensa nem o autor colocar ali. Tá vendo? Choveu tão pouquinho que o autor nem colocou. Então, este é um clima desértico. Desértico é aquele que chove menos que 250 milímetros. Então, choveu zero? Desértico. Tá? As barrinhas de chuva, as barrinhas é a chuva, então. Isso, a barrinha que sobe na vertical, precipitação. A linha, temperatura. Então, esses elementos do climograma vocês têm que saber. Barrinha subindo, chuva. Linha, temperatura. E essas questões, para a prova de geografia desse ano, né, para as provas de um modo geral, são muito boas de serem cobradas, porque não são questões bem lógicas, né, exatas, né, não tem discussão, não tem meio termo, é aquilo e pronto, então você não entra em polêmica. A geografia física, nós, professores de geografia, achamos que ia vir bastante ano passado no Enem e acabou não vindo, cara. A gente ficou surpreso. Acho que o governo não quis fazer prova polêmica, né, fez uma prova criticando várias coisas que até o governo é contrário. Vamos ver esse ano. Né? Bom, cadê a apostilinha? Aí, pessoal, atmosfera. Nós já falamos da atmosfera esse ano, não falamos? Não lembro. Camadas e importância. Qual a importância da atmosfera? Simples. Ela é uma das 3 que compõem a biosfera. Sem ela, não haveria vida no planeta. Graças ao surgimento da atmosfera, nós tivemos o desenvolvimento de vida inicialmente no mar e depois, né, se alastrando por todo o planeta. É na atmosfera que nós temos os gases que nos protegem, por exemplo, dos meteoritos. Os meteoritos, quando entram em contato aqui na mesosfera, ele começa a se desintegrar. Ou é nessa atmosfera que nós temos o ozônio. Isso aqui tem muita questão disponível, né? Ozônio. O ozônio é um gás que representa 0,00065%, acho que é 0,0005% de todos os gases da atmosfera. Só que apesar disso, ele é muito importante porque ele absorve a radiação ultravioleta. Então aqui ele está mostrando cada camada, né? O que ela tem de importância. Então, a troposfera é onde tem a grande concentração de água, de gases de um modo geral. A estratosfera é onde tem a camada de ozônio e também onde os aviões a jato, aqueles aviões que ultrapassam a barreira do som, sobrevoam e sobem acima dos 12 km de altitude, aonde tem menos resistência com o ar, porque se ele fizer isso na troposfera, sobrevoando a 1.500 km por hora, desintegra o avião. Né? Aí tem a mesosfera, que filtra lá as estrelas cadentes, quando você vê, são corpos entrando na atmosfera terrestre, e a atmosfera filtra isso pra gente. A termosfera, aqui mostrando, né, onde está o telescópio Hubble, e também onde acontecem as auroras,
tanto a boreal quanto a austral, e a exosfera. Já a exosfera seria ali o limite final entre o que é a atmosfera e o que é o espaço sideral. A Flávia entrando. Oi, Flávia. Por que o Brasil é uma região de zona equatorial? Porque o Brasil é uma região de zona equatorial de baixa pressão. Como assim, Vitória? A sua pergunta já respondeu. O Brasil está na zona equatorial, portanto é mais quente. A pressão é mais baixa. Gente, já deu nosso horário? Vocês têm aula agora com outro professor, né? É o Piccoli que vem agora, né? Piccoli, está por aí, Piccoli? Não, né? Vamos... Eu continuo esse tema quinta-feira, tenho 2 aulas. Eu continuo com vocês. Leila, quanto mais se aquece a atmosfera, menos densa ela se torna. Então, pensa o seguinte, o furacão, ele surge quando eu tenho temperatura acima de 28 graus Celsius. Porque quando aquece, é física isso. Aqueceu a atmosfera, ela fica menos densa, ela sobe. Resfriou, ela fica mais densa, aí ela desce. Então, quente, baixa pressão, subiu. Frio, alta pressão, desceu. Tá? É física. Isso. É troca de energia. Beleza, pessoal? Aula que vem eu continuo, quinta-feira. E aí eu mostro, Vitória, eu vou mostrar para você o lance dos ventos. Os ventos no planeta, eles seguem uma lógica de física também, de pressão atmosférica, de frio e calor. Assim como o surgimento das correntes marítimas também tem influência na pressão tanto atmosférica ou mesmo na pressão de dentro do mar. Não tem um consenso quanto à corrente marítima, mas é mais ou menos o mesmo princípio. Ok, pessoal? Valeu pela participação. Deixa eu parar aqui.